Então, olá, gente. Vamos continuar nossa aula. Hoje, então, vamos começar o acompanhamento do pré-natal. Eh, vamos, ver o cálculo da data provável do parto, vamos calcular a idade gestacional, e daí na outra parte nós vamos, pra anamnese. Muito interessante essa parte, eu gosto bastante, né, bem uma coisa bem prática mesmo. Então, gente, a primeira coisa que a gente vai fazer, claro, vocês já fizeram, né, já vimos que é a confirmação da gravidez, então pelos testes, né, que existem. E aí, confirmada a gravidez, então nós vamos iniciar o pré-natal, e aí uma das primeiras coisas que é feita, na primeira consulta já é feito o cadastro dessa gestante no SIS pré-natal, que é o serviço informatizado, né, de saúde, do pré-natal. Então toda gestante ela vai, ser cadastrada, né, esse é a imagem, né, que tem do programa, ele é um programa online, né, que em cada unidade de saúde tem, e aí ela é cadastrada e ela recebe um número, né, que é o número do SIS pré-natal. Esse número vai ficar registrado na caderneta de gestante dela, e quando ela e cada vez que ela vier na consulta, esse número, né, vai ser informado no sistema, e aí todas as informações relativas ao pré-natal dela vão ficar, registradas ali. Então, do tipo assim, ó, qualquer pessoa, em qualquer momento, em qualquer lugar, vai conseguir ter acesso a situação dela, é como se fosse um prontuário eletrônico, né, do pré-natal. E o Ministério da Saúde usa essas informações para fazer todo o monitoramento, né, do a época em que ela foi cadastrada, se ela, começou o pré-natal né, no período que é o preconizado, o número de consultas, os exames, os resultados dos exames. Quando vocês forem fazer as aulas práticas, o estágio lá na unidade básica de saúde, vocês vão poder acompanhar essa, alimentação, né, do CIS pré-natal, e vão ver, assim, quanta informação a gente consegue ter. É ótimo para fazer pesquisa também, porque a gente consegue, assim, ter várias informações sobre as gestantes, né, do município. E o ministério ele usa isso, então, para fazer mesmo essa para monitorar e para cobrar dos municípios bons resultados. Então, a partir do momento, então, que ela vai ser cadastrada, então ela vai receber, né, ou o cartão ou a caderneta de gestante, né. Até tem um exemplo aqui, ó, o cartão da gestante, ele é uma página só, né, com frente e verso, e ele tem, assim, um resumo, né, a parte mais, diríamos assim, a mais eu não quero dizer a mais importante, porque tudo que tem na caderneta é importante, né, não sei se vocês já chegaram a folhear alguma, mas assim, o cartão do gestante ele tem é bem sumário, então os ele tem os resultados dos exames, né, espaço para serem registrados os exames, os resultados, o peso, a pressão arterial. Aqui nesses gráficos, né, depois a gente vai ver tudo bem certinho, mas tem os gráficos do crescimento uterino, né, da altura uterina, também tem o gráfico do IMC para ver se essa gestante está ganhando peso, né. Tem aqui na frente a parte do agendamento das consultas, dados cadastrais dessa gestante, mas na caderneta, né, nós vamos ter, assim, uma série de informações, né, desde os direitos que essa gestante tem, até orientações básicas sobre, as queixas, sobre o cuidado com o recém-nascido, informações sobre o puerpério, além de todas as informações sobre a saúde dela. Então é bem importante que já na primeira consulta ela receba, né, e aí nós temos que ressaltar, a importância dela usar ela ter essa caderneta da gestante ou o cartão da gestante, né, qualquer um que ela receba, dentro da bolsa, como se fosse do tipo assim, o CPF e a carteira de identidade. Ela tem que sempre ter isso junto com ela, por quê? Porque ela está vivendo uma condição que é uma condição especial, que tem que ser considerada, né,
E ela, né, a gente não vai assustá-la, mas a gente pode dizer para ela: "Vai que você vai viajar, e aí lá quando você está viajando, você precisa de uma consulta ou acontece alguma coisa com você, né, ou mesmo você está andando na rua, de repente você, sei lá, é atropelada, tropeça, então, a pessoa quem vai te ajudar ou mesmo você vai chegar, você vai dizer: "Olha, eu sou gestante, né, eu isso aqui esse aqui é meu acompanhamento", eles vão saber, né, quem vai atender em que semana gestacional, vai ter toda a história ali, né. Mesma coisa se tiver alguma intercorrência obstétrica mesmo, né, relacionada com a gestação e tiver que ser atendida, né, às vezes não, né, dificilmente vai ser o médico que acompanha que vai estar lá no pronto atendimento ou até mesmo na maternidade, talvez não seja o médico lá da unidade básica de saúde, né, dificilmente vai ser. E aí então o outro profissional e mesmo o enfermeiro que vai atendê-la, vão ter as informações ali necessárias, porque depois nós vamos ver tudo que tem ali, mas, por exemplo, tem informações se ela é diabética, se ela é hipertensa, hã, né, como eu já falei, qual é a idade gestacional, se ela usa algum medicamento, todas as informações, certo? Bem, além né, de fornecer esses documentos, né, tem que já fazer a abordagem relacionada às vacinas, né, então, depois nós vamos falar só sobre vacinas, mas é importante que a gente conheça a situação vacinal dela, para quê? Para que a gente faça um planejamento do calendário vacinal dela. Então, nós vamos pedir para ela o comprovante dela de vacina, né, talvez ela tenha ali, se ela tiver ali, ótimo. Nós já vamos fazer todas as anotações, no prontuário e na caderneta também dela, ou no cartão, sobre as vacinas que ela tem, para que a gente possa então daí ver quais as vacinas que estão faltando, né, e fazer e elaborar esse calendário. E se ela não tem em mãos, nós vamos pedir para que ela traga já na próxima consulta, mas vamos ressaltar a importância dela não esquecer isso, certo? E se ela fala assim: "Ah, mas eu não tenho, eu acho que eu perdi". Então, quais são as saídas que tem, né? "Ah, já teve outra gestação? Então traga a caderneta de gestante, porque tal, né, com certeza lá vai ter as informações que já foram coletadas do tempo que ela tinha a caderneta de vacina, ou também o que ela já tomou na gestação anterior". Tem que dar um jeito, né, tem que ali tem que na conversa, buscar uma maneira de conhecer a situação vacinal dela. Isso a Yolanda já deve ter ensinado para vocês, né, quando não se conhece a situação vacinal, nós vamos considerar que ela não tem vacina. E daí nós vamos, elaborar, né, começar todo um esquema vacinal para ela. A não ser, né, claro que ela diga assim: "Ah, mas eu sempre vacinei no postinho perto da minha casa". Então também ela pode ir lá, tentar ver se eles têm a memória lá da situação vacinal dela, para que ela traga, né. Como eu falei, nós vamos dar um jeito de conhecer a situação vacinal dela. Bem, daí vai ser explicado para ela, né, ela tem o direito de saber como que vai funcionar o atendimento dela, né. Então, quem vai ser o profissional, de que ou os profissionais, né, que pode ser o médico, o enfermeiro, qual é a dinâmica dos atendimentos, como que vai funcionar os agendamentos, como que fica a situação se ela precisar de um atendimento fora do dia da consulta, em qual sala ela vai ser atendida, o horário das consultas. Resumo, gente, todas as informações necessárias e que a gente considere tudo que a gente já falou no começo de acolhimento, que ela não sinta ou não considere aquele lugar como uma situação ruim, estranha, desconhecida. Ela tem que se sentir, né, a palavra diz o acolhimento, ela tem que se sentir acolhida, ela tem que se sentir à vontade, ela tem que se sentir, ela tem que se sentir o pertencimento, né. Então que aquela é a unidade de saúde que vai acompanhá-la.
certo? E que ela tenha liberdade de chegar ali, de perguntar, de colocar suas dúvidas, né? De ter os seus, de apresentar os seus temores. E aí também, se a unidade já tiver planejado, né, já tem esquematizado atividades educativas, explicar para ela, né, como que funciona, qual é a dinâmica, a periodicidade, insistir para que ela traga, né, mostrar que pode e insistir para que ela traga o marido quando possível, a mãe, a irmã, aquelas pessoas que vão participar também do cuidado dela. Certo? E para isso também vai fazer com que ela se sinta segura, né, nesse atendimento. Bem, então vamos começar, né, agora já botando a mão na massa, com o cálculo da idade gestacional, certo? Então é bem interessante, geralmente ela quer saber, né, mas de quantos meses que eu estou, né? Eu falei meses porque as pessoas geralmente, né, no senso comum, elas falam em meses de gestação, né? Nós, nas aulas, no atendimento, nós sempre vamos falar em semanas de gestação, porque é uma forma mais precisa, né, de nós acompanharmos, de nós medirmos a duração de uma gestação. Mas mesmo assim continua sempre aquela curiosidade, né? Qual é a idade gestacional, né? Quando que o meu bebê vai nascer? Pois bem, então existem, né, alguns métodos para calcular a idade gestacional. Tem um, né, que é o que a gente faz ali com papel e caneta, né, e que a gente vai fazer cálculo, que é o cálculo pelo calendário, né. Então nós vamos calcular ali, somar dias, dividir, né, vocês sabem, são bons em tabuada, né. Então vão fazer esse cálculo, e aí vão poder dizer para ela exatamente a idade gestacional dela. Para que a gente consiga, né, fazer esse cálculo, além de saber tabuada, né, nós temos que ter a informação que ela vai nos passar da data da última menstruação, né. Então, esse método ele dá certo, né, e ele pode ser usado quando a mulher conhece a sua DUM, né. Então nós vamos falar muitas siglas, né, em DUM é data da última menstruação. E quando que é a data da última menstruação dela? O primeiro dia da primeira da última menstruação que ela teve, né? Então, é sempre, né? Eu já falei lá quando a gente estava falando sobre na aula passada sobre embriologia, né, quando a gente fala do desenvolvimento do embrião, que a gente considera, né, a data da última menstruação, embora a gente saiba que o embrião, ele, né, o concepto, né, como eu falei na parte anterior da aula, ele vai começar só a partir da fecundação, mas para fins de cálculo da idade gestacional, nós sempre vamos usar o primeiro dia da última menstruação, certo? Bem, então, né, eu já vou dar um exemplo, mas como é que a gente trabalha então com esse cálculo, né, do uso do calendário? A gente vai somar, a gente vai descobrir quantos dias ela já está grávida, certo? Então nós vamos somar todos os dias desde a última menstruação dela. Então, a última menstruação dela foi no dia 1º de maio de 2020, nós vamos vir desde o dia 1º de maio de 2020 até o dia de hoje, que nós estamos atendendo ela, e vamos somar quantos dias deu. E aí, então, nós vamos dividir esses dias por 7. Por que por 7, professora? Porque uma semana, né? Alguém um dia decidiu, né, que a semana tem 7 dias, porque nós queremos saber quantas semanas, então nós vamos dividir por 7 para saber quantas semanas. E o resto vai ser o número de dias. Ai, não entendi nada. Calma, calma que eu vou mostrar. Então vamos lá. Já peguei um exemplo aqui, né? Então, no exemplo que eu usei, a data da última menstruação dela foi no dia 15 de março de 2020.
certo? E a data que nós estamos usando, né, aqui, presta atenção, a data que nós estamos usando, o dia de hoje, para o nosso exercício, o dia de hoje é 20 de agosto. Ok, gente? Então, o que que nós vamos descobrir? Nós vamos contar agora quantos dias se passaram desde o dia 15 de março até ficticiamente o dia de hoje, 20 de agosto. Então vamos lá. Como é que a gente faz isso? Ó, lembrem, era 15 de março a data da última menstruação. Então, nós vamos pegar aqui e vamos escrever os meses, né, que se passaram. Então, foi 15 de março? Então, março, abril, maio, junho, julho e agosto. Por que agosto, professora? Porque nós estamos em agosto, né? Lembra que eu falei? Né, na nossa brincadeira, hoje é dia 20 de março. Então, eu quero saber quantos dias se passaram desde a última menstruação dela até hoje, que é dia 20 de março. Então, vamos lá. Aí vocês têm que saber, gente, né? Uma coisa que vocês têm que saber é o número de dias de cada mês. Vocês sabem? Então, vamos lá. Janeiro é 31, fevereiro 28, março 31, abril 30, maio 31, junho 30, julho 31, agosto 31, setembro 30, outubro 31, novembro 30, dezembro 31. Ai, professora, não sei. Então, eu vou ensinar um macete para vocês, que é o macete dos ossinhos da mão. Vocês já viram isso? Então, assim, estão vendo aqui minha mão? Deixa eu mudar aqui um pouquinho uma coisa aqui, ó. Ó, vou puxar aqui para ficar bem. Ó, vocês estão vendo aqui minha mão, né? Os ossinhos da minha mão. Então, gente, junta, né, uma mão na outra e aí vocês vão contar esses ossinhos aqui. Então, os ossinhos e os vãos. Então, o ossinho é 31 e o vão é 30. Tá? Ou 28 no caso de fevereiro. Então vamos lá, nós sempre vamos começar por um canto. Então, janeiro. Ah, janeiro é ossinho, 31. Caiu na valetinha. Então é fevereiro, 28. Daí já veio pro ossinho, março. Então, março é 31, março é ossinho. Opa, daí veio já pro vãozinho. Vãozinho é abril. Então, abril é 30. Ossinho de novo, maio, 31. Vãozinho, junho, 30. Ossinho, julho, 31. Daí, lembra que gruda um no outro? Daí vai ossinho com ossinho. Ossinho com ossinho, ó. Então, aqui já vai ser de novo, ó. Grudou julho com agosto, ó. Então, aqui vai ser agosto, 31. Vãozinho, setembro, 30. Ossinho, outubro, 31. Vãozinho, novembro, 30. E ossinho, dezembro, 31. Certo, gente? Então, nunca pode esquecer disso. Por quê? Porque no dia da prova, claro que eu vou colocar um cálculo desse, né, gente? E aí, o que que vai acontecer? Você vai ter que. Agora não sei mais voltar aqui. Ai, meu Deus do céu, o que que eu fiz isso? Daí vocês vão ter que calcular, certo? E assim, ó, professora, eu posso trazer um papelzinho. Não, não pode, gente. Imagina se você não sabe se você não sabe as datas, né? O tamanho dos meses. Claro que você tem que saber o tamanho dos meses. Gente, estraguei aqui o. Estraguei a imagem aqui, ó, da aula. Meu Deus do céu, eu sou muito torta. Vocês viram que eu tive uma boa vontade, né, de falar aqui, ó. Do primeiro dia ou do Em... último dia? Ai, gente, eu tenho um aluno aqui, ó. Ele tá me perguntando, eu já disse, não disse qual é o dia? É o primeiro dia da última menstruação. A DUM é primeiro dia da Que última começou a menstruação. menstruar. Então, a última menstruação foi dia 15 de março, lembra? Então, olha aqui, ó. Qual é o dia? Quantos dias que eu vou contar em março? Lembra, março tinha 31 dias.
31 menos 15, ela ficou grávida, vamos dizer assim, em março ela ficou grávida 16 dias, tá? Todo mundo viu da onde que veio o 16, de novo. O primeiro dia da última menstruação dela foi dia 15 de março. Sempre o cálculo é esse. Eu pego o número de dias de março, 31. Faço menos o dia lá que ela menstruou. Ela menstruou dia 15, então 31 menos 15 dá 16, ok? 31 menos 15 dá 16. Marco aqui 16. Bem, nisso ela ficou grávida abril inteiro, 30. Maio inteiro, 31. Junho inteiro, 30. Julho inteiro, 31. Agosto, 20. Por que agosto 20, professora? Porque hoje é dia 20. Então, ela só está grávida até hoje. Hoje é dia 20. Daí eu vou somar. 6 mais 1, 7, mais 1, 8. Então, tá aqui o 8. 1 mais 3, 4, mais 3, 7, mais 3, 10, mais 3, 13, mais 2, 15. 158. Então, essa soma toda deu 158. Agora, eu vou fazer 158 dividido por 7, tá? 158 dividido por 7 fica assim. Né, se eu colocasse aqui a divisão, então, eu vou pegar o 15 e dividir por 7. 15 dividido por 7 dá 2. Vai sobrar 1 de resto. 1 com 8 vai dar 18. Vai dar 2 de novo. 2 vezes 7, 14. 18 menos 14, 4. Então, ela está grávida de 22 semanas e 4 dias. Por quê? Porque 158 dividido por 7 deu 22 e sobrou 4 de resto, certo? Então, é assim que faz o cálculo e aí nós determinamos a idade gestacional dela hoje, no dia da consulta. 22 semanas e 4 dias. Bem, existe uma outra forma de calcular também a idade gestacional quando ela tem uma data da última menstruação conhecida, né? E ela tem certeza de que foi nessa data, que é o gestograma ou disco gestacional. Então, esse disco gestacional, no dia da interação eu vou, agora eu esqueci de pegar, mas eu vou trazer, eu tenho aqui, né, para mostrar para vocês. Mas o que que ele tem? Então, ele tem uma série aqui, ó, de informações, de anotações, e ele tem umas setas, ó. Ele tem aqui uma seta, daqui ele tem outra seta, tem diversos discos desses. E aí a gente consegue colocar uma das setas bem no dia da última menstruação dela, né? Porque aqui tem todo o ano inteiro, né? Que tem os meses e os dias dos meses. Então a gente coloca uma das setas em cima da data da última menstruação dela, e aí a gente procura o dia de hoje, né? Então, vamos dizer, como era 15 de março, eu vou lá, coloco a DUM no 15 de março e procuro 20 de agosto e vai ter aqui me informado quantas semanas que são, certo? Esse disco gestacional, ele também pode ser usado para calcular a data provável do parto, né? Então, ele dá as semanas, ele dá a idade gestacional em semanas e ele também dá a data provável do parto, também dessa maneira. Você coloca a seta em cima da data da última menstruação e ele vai dar a data provável do parto. Mas é claro, né, que vocês vão ter que saber fazer os cálculos, porque isso cai em prova, não só nas minhas provas, né? Vocês sabem que as minhas provas são provas de concurso, vocês vão ver, tem muita dessas questões em concurso, né? E também, quando vocês forem para a aula prática, né? Se for eu, não sei se vai ser eu ou outro professor, vai fazer vocês calcular ali na ponta da caneta, né? Então, quem ainda não sabe tabuada, começa a estudar e não pode levar lápis tabuado para o dia da prova, ok? Muito bem.
Então aqui, né, o gestograma, né, mais uma vez mostrando, então aqui eu tenho os meses, ó, janeiro, fevereiro, março, bem certinho, né, com todos as informações. Muito bem, mas tem aquela gestante, e não são poucas, que vão chegar e vão dizer: "Ai, não lembro, não lembro". E aí, gente, vai precisar de uma conversa, você vai ter que ajudá-la, né. Então a gente trabalha, geralmente, com essa coisa dela não lembra, com datas importantes, do tipo assim: "Foi antes ou depois do Natal?". Era inverno ou era verão? Eu já tinha acabado o verão, ou foi perto do carnaval, foi perto da Páscoa, né, a gente tenta achar, assim, ó, já tinha começado a quarentena, né, a gente tem que achar alguma data marcante, algum fato marcante, né, para tentar para que ela associe, certo? Ou então, às vezes, ela diz assim: "Ai, eu lembro, foi em março, mas eu não me lembro, assim, de que a data", né, porque de repente é uma pressão que a gente está exercendo sobre ela, né, "Me diga o primeiro dia da última menstruação". Quando ela não sabe, o que que nós vamos fazer? Nós vamos tentar descobrir, então, se foi no início, no meio ou no fim do mês, certo? E aí, gente, existe uma convenção, né? Convenção assim, ó, quando é um combinado com o mundo inteiro, de que se ela disser, foi começo do mês. Eu me lembro, foi começo do mês, meu marido tinha recém recebido o salário, ou eu tinha recebido o salário, ou, né, ela vai associar com alguma coisa. Então, se ela diz que é início do mês, então, né, convenção é que é dia 5, certo? Claro, nós vamos errar, nós que eu digo assim, ó, quem convencionou isso já pensa num possível erro de alguns dias, mas são poucos dias. Se ela falou, foi no meio, foi ali pela metade do mês. Então, ali pela metade do mês vai ser dia 15. E se ela disser que foi no final do mês, vai ser dia 25. Tá? O Joãozinho vai dizer, professora, mas por que não é dia 30? Não fui eu que inventei isso, Joãozinho. Foi uma convenção, né? Convenção assim, o pessoal lá não tinha o que fazer, resolveu acertar isso, então, e ficaram esses dias, Combinado. certo? Um combinado de que é assim e nós vamos obedecer, porque nós não somos nem bobo de não obedecer, né? Então, muito bem. Então, se ela diz que ela menstruou no início do mês de maio de 2020, né? Então, o que que nós vamos fazer? No exemplo anterior, quando a gente fez aquele outro cálculo, ela disse que era 15 de março. Daí nós pegamos e fizemos o cálculo. Agora, ela disse que foi no começo de maio. Começo de maio, então 5 de maio. Daí, nós vamos também considerar que a data da consulta é hoje, dia 20, e aí nós vamos descobrir quantos dias, tá? Vamos lá? Vamos fazer aqui comigo? Então, vamos ver se vai dar o tal do 107, né? Ai, tô sem caneta. Meu secretário, um papel que ele tem um lápis. Então vamos lá. Ah, maio. Vocês lembram quantos dias tem maio? Ó, de novo. Janeiro é ossinho, fevereiro é buraquinho, março é ossinho, abril é buraquinho, maio. Maio é ossinho. Então, maio tem 31 dias. Muito bem. 31 dias e a data da última menstruação dela foi dia 5. Então, o que que eu vou fazer? 31 menos 5 deu 26. Então, em maio, ela ficou grávida 26 dias. Depois de maio, vem junho. Então, se maio era ossinho, junho é valetinha. Então, junho é 30. Ela ficou grávida os 30 dias de junho. Depois de junho vem julho. Julho é ossinho. Ossinho é 31. Então, ela ficou grávida 31 dias. Depois lembra que ossinho vem com ossinho, julho encosta em agosto, então agosto também é 31. Só que de agosto ela não ficou os 31 dias ainda grávida, porque hoje ainda, na nossa brincadeira aqui, hoje é dia 20. Então, ela ficou dos 20 dias, né, até hoje de agosto, ela ficou grávida, então mais 20. Então, vamos lá. 6 mais 1, 7. 2 mais 3, 5, mais 3, 8, mais 2, 10. 107. Muito bem. 107 dividido por 7 fica como? 10 dividido por 7 dá 1, né? 10 menos 7 sobra 3. 37 dividido por 7 dá
5 vezes 7, 35. 37 menos 35, 2. Então, ela está grávida de 15 semanas e 2 dias, ok? Tá bem. Bem, então nós calculamos, bem, o que que fala ali, né? Quando a data e o período da última menstruação não são conhecidos, porque tem aquela que diz não sei, tô perdida, mais perdida que segue em tiroteio, né? Então nós vamos ter que achar um jeito de calcular, de fazer uma aproximação da idade gestacional. E existem técnicas para isso. Por exemplo, se o útero dela já pode ser palpado aqui, acima da sínfise púbica, né, porque tem uma época da gestação que o útero ainda fica guardado, né, ele não é palpável ainda aqui no abdômen, ele está lá atrás, ele está guardado lá dentro da pelve. Então, a partir, né, considera-se que, isso em média, né, que a partir de 12 semanas de gestação, já se consiga palpar esse útero, né, aqui pelo abdômen, tá? Então, pela altura uterina vai ser uma forma de nós determinarmos a idade gestacional. E outra é pelos movimentos fetais. Então, nós vamos perguntar para ela: o neném já mexe? Ah, já mexe. Quando que ele começou a mexer? Então, por quê? Porque nós sabemos, né, eu falei na parte anterior da aula, que os movimentos fetais eles iniciam entre 18 e 20 semanas. Quer dizer, não é que eles iniciam, elas sentem, né, esses movimentos fetais em torno de 18 e 20 semanas. Então, nós podemos usar também essa informação. Então, quando que começou a mexer? Ah, começou a mexer já faz um mês, mais ou menos. Opa, se já faz um mês, ela está de 22, 24 semanas, certo? Então, é claro que é bem aproximado, né? Agora, se this is impossible, não tem como, não tem ainda como ver a altura uterina, ela está perdida, ela não sabe, ou o neném não mexe ainda, né? Geralmente, claro, você não dá para ver pela altura uterina, ele ainda não mexeu, né? Pela idade gestacional. Então, o mais certo é o quanto antes fazer o ultrassom, porque é importante, né? Conhecer a idade gestacional. E aí, depois nós vamos ver que pela ultrassonografia se consegue determinar a idade gestacional. Bem, aquilo que eu falei, né, da altura uterina. Então, como que funciona, né, essa verificação da idade gestacional pela altura uterina? Então, até 6 semanas de gestação, não se consegue, tá? Pelo toque bimanual, que daí seria toque vaginal e abdominal. É mais complicado de ver e não consegue, determinar ali uma alteração no tamanho, né? Principalmente pelo exame aqui abdominal. Agora, com 8 semanas, o útero já tem 2 vezes o tamanho normal. Com 10 semanas, ele já tem 3 vezes o tamanho normal, né? Daí vai precisar fazer o toque bimanual. Agora melhor, com 12 semanas, ele já é palpável aqui na sínfise púbica. Então, com uma mão você coloca, né, você acha a sínfise púbica e se você já consegue ver que o fundo do útero está ali, né, porque você vai sentir o fundo do útero. Então, se ele está bem próximo, provavelmente, né, ou em torno de 12 semanas. Olha que interessante. Com 16 semanas, né, 4 meses, ele está a meio caminho, né, o fundo do útero está a meio caminho entre a sínfise púbica e a cicatriz umbilical, tá? Então, você delimita, né, depois a gente vai ver lá no estágio como é que a gente delimita, como é que a gente acha o fundo do útero, e aí então é mais ou menos 16 semanas. Olha que legal agora. De 20 até 30 semanas, a altura uterina é igual à idade gestacional.
Isto é, se você vai lá e mede 20 centímetros, né? Como é que a gente vai? Depois eu vou ensinar como medir a altura uterina. Mas assim, você coloca a ponta da fita métrica lá na sínfise púbica e puxa a fita métrica até o fundo do útero. Se dá, por exemplo, 25 centímetros, significa que ela está com 25 semanas de gestação. Só que isso só funciona de 20 até 30 semanas, certo? Mas nós só precisamos dessa informação, né? Ela só é útil para a gente saber a idade gestacional. Claro que é sempre, em todas as consultas, a partir de 12 semanas, já vai ser medida a altura uterina e ela é um parâmetro muito importante, principalmente para ver o desenvolvimento do feto, né? Para a gente ver se esse feto não está com restrição no crescimento. Então, como eu agora mostrei para vocês a caderneta de gestante, ou a ficha de gestante, ou né, em todos os documentos vai ter um gráfico onde deveria, né? E aí eu já digo para vocês que se vocês conseguirem uma caderneta de alguma gestante, vocês vão ver que raramente se faz essa anotação. Então, isso é um puxão de orelha para os enfermeiros, é um puxão de orelha para os médicos, porque não se usa isso. Quase não se usa essa marcação. É como se você pegasse a criança, pesasse, medisse e não colocasse lá no gráfico, tá? Então, o gráfico para gestante, né, tanto da altura uterina quanto do IMC, eles são muito importantes. Não pode só depender de ultrassonografia para ver se está tendo um bom crescimento. Mas e por que o crescimento, né? Não é a aula de hoje, mas é porque é assim, gente. Se o feto está crescendo, a altura uterina está aumentando, né? O útero está subindo. Agora, se está muito baixo, se ela tem certeza da data da última menstruação, então pode ter restrição no crescimento. Ou então, está muito baixo, ela pode estar enganada na idade gestacional, ela pode estar enganada naquela data da última menstruação que ela passou para nós. Tá bom? Então, essa é uma maneira de nós descobrirmos então a idade gestacional quando não sabe a data da última menstruação. Eu falei para vocês que através da ultrassonografia também era possível, né? E na ultrassonografia, o médico ele vai dizer, ele vai fazer essa datação, né? Através de parâmetros, certo? Então, quais são os parâmetros? Acho que eu já falei, mas eu vou repetir, né, gente? Para idade gestacional, né, para determinação de idade gestacional, principalmente a primeira vez, quando a mulher não sabe direito a data da última menstruação, ou mesmo quando ela sabe para comparar, o ultrassom feito mais precocemente é o mais confiável para a idade gestacional. Por quê? Porque esses parâmetros que são utilizados para a verificação de idade gestacional, eles são mais confiáveis no início, porque depois, né, com o passar da gravidez, com o desenrolar da gravidez, com o crescimento do feto, alguns desses parâmetros eles vão ser muito ligados ao tamanho dos pais, então não é só o tamanho, digamos assim, de uma criança, o tamanho médio, ele está muito relacionado com o tamanho dos pais, né, que tem essa variação. Tem bebê que nasce com 48 centímetros, tem bebê que vai nascer com 52. 4 centímetros de diferença para um recém-nascido é uma coisa bem importante. Mas ele nasceu com 4 centímetros a mais por quê? Porque o pai dele tinha 1,98 m, né? Então, isso que é uma coisa assim que tem que ser considerada. Agora, no início da gestação, o tamanho do fêmur, a circunferência cefálica, tudo isso é meio que igual para todo mundo, por isso que mais fidedigno, né? Bem, então eu falei em circunferência fetálica, circunferência cefálica, já começo dizendo que é o parâmetro mais fiel, tá? É a medida mais fiel para determinar, então, a idade gestacional. Então, o ideal é que, né, o cálculo seja feito entre 8 e 13 semanas de gestação
E aqui, ó, em todos os ultrassons, se vocês repararem, vai aparecer lá embaixo assim, erro de, né, mais ou menos tantos dias. Então, nesse período gestacional, entre 8 e 13 semanas, né, para o parâmetro circunferência cefálica, o erro possível, o erro estimado é de mais ou menos 7 dias. Mais ou menos 7 dias é uma semana gestacional, tá? Isso não é uma coisa tão grande, tão relevante aqui na idade gestacional. E aí pode-se fazer esse cálculo. Outra coisa que eu quero que vocês observem, né? E quando eu digo isso, é para vocês verem a realidade. Então, peguem, né, caderneta de gestante de alguma gestante, ou então peçam, se tem os resultados do ultrassom para eu olhar, e observem que lá no resultado do ultrassom sempre vai aparecer cálculo da idade gestacional. Pela ultrassonografia, quando é pela ultrassonografia, eles querem dizer que é por essas medidas, e pela data da última menstruação informada. Então, eles vão colocar sempre essas duas informações. Bem, outra informação, né, outra medida que é feita, bem, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Circunferência cefálica significa o quê? Significa toda essa parte em volta aqui, ó, da cabeça. Observem bem essa foto, essa figura, tá? Isso é uma medida que vocês vão usar lá depois em pediatria também, né? Que é a medida a gente chama de perímetro cefálico. Vocês estão vendo aonde que a fita foi posicionada? Esse é o local, gente. Então, é aqui, ó, acima da sobrancelha, é na parte mais proeminente do crânio, tá? Não é assim, ó, colocar que nem tiara, sabe? Às vezes eu vejo o funcionário medindo, ele coloca como se fosse uma tiara. Gente, isso não é perímetro cefálico, isso não é circunferência cefálica. A circunferência cefálica ela tem o objetivo de observar o crescimento do crânio. E o crescimento ele vai ser, né, é convenção também, que ele é medido dessa maneira, tá? Bem, diâmetro biparietal. Lembram, gente, da anatomia dos ossos, né, do crânio? Então, os parietais, né? Então, vai ser feito um diâmetro biparietal. Só faz isso, só consegue fazer esse cálculo lá no ultrassom. Por quê? Porque para nós conseguirmos calcular, nós teríamos que passar aqui, ó, no meio da cabeça, né, uma haste para medir. A gente não consegue, né, fazer esse diâmetro, mas lá no ultrassom eles têm, né, pelo aparelho eles têm como fazer essa medida. Então esse diâmetro biparietal, ele também ajuda na idade gestacional, certo? Da 12ª até a 27ª semana, o erro é de uma semana. Da 28ª até a 34ª, 2 semanas. E da 35ª em diante, 2 semanas e meia. Então, gente, isso aí é para comprovar aquilo que eu disse para vocês. Quanto mais tarde é feito o ultrassom, maior é o erro. Certo? Maior é a possibilidade do erro. E não é porque o médico não sabe fazer ultrassom. Não, gente. Isso também já é uma regra deles lá. Então, e como é que eles chegam nessas informações? Estatística, né? É a parte de epidemiologia. Então, eles acompanham tantos fetos que foram analisados, e então é tudo resultado de cálculo. O fêmur, né, o comprimento do fêmur também é utilizado para datação de gestação. Então, a partir de 13 semanas, tá? Então, a partir de 13 semanas já dá para fazer essa datação pelo fêmur. Da 13ª até a 18ª semana, uma semana de erro. Da 19ª até a 30ª, uma semana e meia de erro. Quando eu digo que não é que ele vai errar, é a possibilidade desse resultado estar errado, né? Então, ele pode dar um intervalo de uma semana e meia. Da 31ª até a 36ª, 2 semanas e meia. E a partir da 37ª, 3 semanas. Meu Deus, quase um mês. Sim, por quê?
Porque o fêmur, o tamanho do fêmur, está muito ligado ao tamanho do feto. E aí, de novo, aquilo que eu falei: se o pai e a mãe têm tudo 1,70 m para cima, é claro que esse feto não vai ser um feto pequenininho. E aí, o que que nos faz ser maiores ou menores, né? É o tamanho, uma das coisas é o tamanho da nossa perna, certo? E principalmente o tamanho do nosso fêmur. Então, por isso, esse erro aproximado aí, quanto mais tarde for feito, tá? Então, vamos para outro cálculo. Vocês adoram fazer conta, né? Então, vamos lá. Agora, nós vamos calcular a data provável do parto, certo? Para nós calcularmos a data provável do parto, vamos lembrar do que eu já disse, que uma gestação dura, em média, 40 semanas. 40 semanas são 280 dias aproximadamente, né? Então, isso vai ser a idade média de uma gestação, né? Eu já falei para vocês, vai cair na prova, uma gestação a termo, ela dura de 38 a 42 semanas, né? Então, ela tem toda essa variação aí e ela é considerada a termo. Bem, dá para calcular pelo gestograma, né, pelo disco gestacional, que eu já mostrei para vocês, mas também dá para fazer cálculo. Adoro cálculo. E aí, então, gente, para fazer cálculo, nós vamos usar, então, a regra de Nageli, tá? A regra de Nageli é sossegada. Então, nós vamos, também isso, depende dela nos informar a data da última menstruação. Então, nós vamos pegar a data da última menstruação, dia, mês e ano, e aí vai ter só uma variação se é a primeira gestação dela, daí nós vamos chamá-la de primigesta, ou se ela já teve outras gestações, daí nós vamos chamá-la de multípara. Então, se ela for uma multípara, nós vamos somar 7 ao dia da última ao primeiro dia da última menstruação. Se ela for primigesta, vai ser 10. E aí nós vamos somar ao número do mês, nós vamos somar 9, ou nós vamos diminuir 3. Ai, não, agora já não entendi nada. Calma, calma que eu vou mostrar. Então vamos lá. Eu tenho aqui 2 exemplos, né? Então, a data da última menstruação da Mariazinha foi 13/9/2019. E a Mariazinha é uma multípara. Ela me falou que é essa a terceira gestação dela já. Então, o que que nós vamos fazer? Lembra? Então, eu coloco ali, 13/9/2019. E aí, como ela é uma multípara, eu vou colocar mais 7. Mais 7 em cima do quê? Do 13, que é o primeiro dia da última menstruação. Aqui no 9, que é o setembro, eu vou colocar menos 3. Por quê? Eu posso botar ou menos 3 ou mais 9. 9 mais 9 vai estourar o ano. Concorda comigo? 9 mais 9 vai dar 18, não tem o mês 18. Né? O mês só tem de 1 até 12. Então, quando nós tivermos para cima de março, né, de abril em diante, eu sempre vou usar menos 3. Sempre que for de março em diante, né, até março eu vou colocar mais 9. E de março em diante eu vou colocar menos 3. Então, 13 mais 7, 20. 9 menos 3, 6. Então, o neném vai nascer dia 20 de 6 de 2019. This is impossible, porque a data da última menstruação foi 13 de 9 de 2019. Então, não esqueçam, 20 de junho de 2020, né? Não esqueçam de mudar o ano, ok? Bem, outro exemplo. A data da última menstruação dela foi dia 27 de junho de 2020, tá? E ela é multípara. Então, a data provável do parto vai ser 27 mais 7, 34. Coloca ali o 34. Coloca ali o 34, já vou te explicar. 6, não posso botar mais 9, né? Então, 6 menos 3, 3. Então, o neném vai nascer dia 34 de março de 2021. Não existe 34 de março. Não, não existe. Então, o que que eu vou fazer? Março tem quantos dias? 31. Então, 31, só que ali deu 34. Então, eu tiro os 31 de março, sobraram 3 dias. Aonde que eu vou botar esses 3 dias? Em abril. Então, o neném vai nascer dia
3 de abril de 2021. Se no cálculo que você estiver fazendo vai passar por um fevereiro de um ano bissexto, o ano bissexto é aquele que tem 29 dias em fevereiro ao invés de 28. Daí, nesse caso, você vai, em vez de somar 7, você vai somar 6. E aí, em vez de 10, você vai somar 9. Então vamos lá, tudo agora para primípara, né? Então, a data da última menstruação dela foi dia 13 de 9 de 2019. Como ela é uma primípara, eu não vou botar 7, eu vou usar o 10. Então, 13 mais 10, 23. 9 menos 3, 6. Então, o parto dela, 23 de junho de 2020. Agora, se a data da última menstruação dela foi 27 de junho de 2020, mais 10 dá 37. 37 de março, não existe 37 de março. Então, 37 menos 31, sobram 6. O parto vai ser dia 6 de abril de 2021. Calendário. Bem, gente, treinem, se vocês quiserem, eu posso mandar mais exercícios e também no dia da interação a gente vai, conversa e faz mais exercícios, tá bom? É muito fácil. Calendário de consultas, gente. Como que funciona isso? Então, o Ministério preconiza que ela tenha pelo menos 6 consultas. Pelo menos, é o que se considera, assim, o ideal, no mínimo, né? Ela vai ter 12, ótimo. O que não pode é ter menos do que 6. E essa distribuição das consultas, isso para baixo risco, né, gente? E essa distribuição de consultas, ela tem que ser feita colocando mais consultas conforme for aumentando a idade gestacional, certo? Então, o que que nós sabemos? Tem que ser no mínimo 6. O ideal é começar no primeiro trimestre ainda, né? Então, isso a gente considera início precoce, tá? E com isso vai ter condição dela fazer todos os exames, ter o calendário vacinal atualizado, receber todas as orientações e ter todo o trabalho realizado. Então, até 28 semanas, ela vem a cada mês, isso considerando sem nenhum problema. Claro que ela pode vir 2, 3 vezes se ela tiver algum problema no mês, mas agendamento normal, até 28 semanas mensalmente, de 28 até 36 semanas, a cada 15 dias, né, a cada 2 semanas, e de 36 até 41 semanas, né, ou até o parto, ela tem que ter consultas agendadas semanalmente. Por quê? Porque lá no final tem muito mais chance de ter alguns transtornos. Bem no final tem que acompanhar com muito mais cuidado para ver se ela está entrando em trabalho de parto, se ela tem alguma anormalidade. Então, esse é o calendário previsto, tá? Então, por enquanto, né, por essa parte da aula até aqui, daqui a pouco continuamos.